Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui então com mais um vídeo da nossa série Bitcão raivoso e a incessante perseguição da carrocinha estatal. O tema do vídeo de hoje é a resposta a um dos comentários que o Marcelo deixou aqui no último vídeo desta mesma série, em que ele sugeria que eu comentasse um pouco sobre blockchain. O que é a blockchain, para que serve, e eu adiciono aqui qual a relação dela com Bitcoin, uma coisa depende da outra, não depende. Enfim, é um tema que sempre que você ouve falar de Bitcoin ou criptomoedas, é muito comum que você ouça falar de blockchain e tal, e isso às vezes faz as pessoas pensarem que as duas coisas são uma só, não necessariamente. E é um tema bastante oportuno, porque entender como funciona a blockchain, entender a relação do Bitcoin com esta, também nos faz interpretar as eventuais virtudes do Bitcoin e de algumas outras criptomoedas que partilham de princípios parecidos, nos faz entender exatamente que tipo de solução essas moedas digitais nos trazem, sobretudo em contraste às moedas fiduciárias, às moedas estatais, e de certo modo também, esse já é o início do vídeo, então nos faz entender a própria origem do Bitcoin. Por que o Bitcoin foi inventado por aquele tal lá, daquele Satoshi Nakamoto, que, como eu já disse em outros vídeos, né, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser, enfim, a gente não sabe exatamente. Por que esse cara fez isso, né? Deu na telha, ele estava entediado e falou, vou criar uma moeda digital aqui. Bom, na verdade, se a gente entender o blockchain, a gente vai perceber exatamente que tipo de problema o Satoshi Nakamoto pretendia solucionar. E para entender uma coisa, a gente precisa entender a outra. Então vamos voltar um pouco aqui em algo que eu acho que eu já disse em outros vídeos, né? Embora eu não lembre exatamente do que eu falei nos outros vídeos, mas acredito que eu já tenha comentado algo a respeito. As moedas fiduciárias, as moedas estatais, que são geridas pelos governos e seus respectivos bancos centrais, elas possuem uma série de problemas e acarretam uma série de mazelas aí para a nossa vida cotidiana e permitem algumas aberrações, como o inflacionismo, engenharia social de toda espécie, a manutenção do próprio governo no poder. O governo ganha o direito de falsificar a própria moeda, ganha o direito de se endividar em seu nome, ganha o direito de fazer todo tipo de falcatrua para a própria manutenção desse governo no poder, para distorção do sistema de preços, para favorecimento de pessoas próximas ao governo, aquela coisa toda que a gente já sabe. E os problemas das moedas fiduciárias foram se tornando, ao longo do século XX, sobretudo, cada vez mais claros, culminando em algumas situações como, por exemplo, a crise financeira de 2008. E enquanto eu falo, tem um cara parando aqui num lugar proibido, largou o carro, não trancou, desceu, tá com uma calça amarela. Bom, deve ser alguém daquelas bandas que existiam no começo dessa década de roqueiros adolescentes e frescos. Bom, mas voltando ao assunto, eu perdi a concentração aqui porque o sujeito... Então, as moedas estatais possuem uma série de problemas que ficaram muito evidenciados, sobretudo na tal da crise de 2008, que foi, digamos que, a gota d'água para que a ideia de moedas descentralizadas que independam do governo ganhassem mais força, culminando nesse tal deste Bitcoin. O Bitcoin é uma conjunção de diversos fatores, né? O Bitcoin ele só é possível porque já existe a tecnologia que o permite existir. Ele não seria possível, sei lá, no ano de 1430 era possível ter Bitcoin? Não, né? Exige poder computacional e tudo mais. Mas em 2008 a coisa tomou forma, né? Se materializou. O Satoshi Nakamoto queria então criar uma moeda baseada em ideias que já existiam antes dele, de moedas descentralizadas. Por exemplo, o economista austríaco, acho que eu já citei aqui, Friedrich August von Hayek, falava sobre moedas concorrenciais descentralizadas, as que melhor atendessem às demandas, né, do próprio público que a consome, que a utiliza, acabariam perdurando no mercado, enquanto moedas fraudulentas acabariam sendo expurgadas, aquele processo natural de mercado de concorrência que nós já conhecemos. Bom, e é isso que, tendo como ponto de partida tudo isso, o sujeito resolve criar uma moeda digital. Mas moeda digital, dinheiro virtual, dinheiro digital, isso já existe, né? Um conceito também que já existe. Os bancos, por exemplo, fazem a maioria das transações com moeda digital. Eles transferem dígitos eletrônicos de um sistema aqui para um outro sistema lá e fica tudo por isso mesmo, né? Já não existe, na maior parte das transações, um papel mesmo, né? A gente chama papel moeda, mas o papel moeda, na verdade, é cada vez mais raro. A gente faz transações com cartões de crédito, aquela coisa tal. Então, criar simplesmente uma moeda digital que as pessoas possam transferir de lá para cá também não seria uma inovação por si só, não resultaria em nenhuma mudança de paradigma no conceito de moeda, nem nada disso. Mas aí que surge a grande sacada. O cara precisava criar uma moeda que fosse digital, mas que ao mesmo tempo fosse descentralizada, não dependesse de um computador central, de um sistema central, como o do Banco Central, por exemplo, né? ou de qualquer órgão regulador aí de um governo que seja, e que ao mesmo tempo fosse transparente,
que todo mundo pudesse verificar e contabilizar aquilo, fazer as suas auditorias próprias, né? Toda a comunidade que utiliza aquela moeda, portanto, tivesse total acesso às informações mais vitais, mais importantes desta mesma moeda e que não seja falsificável, né? Uma moeda que seja irreprodutível. Como solucionar todos esses problemas ao mesmo tempo? Bom, aí entra a blockchain. O que é a blockchain? A blockchain é um banco de dados. A maneira, acredito, mais simples de ser explicado isso é como se fosse um banco de dados. Na verdade, é como se fosse, não, de fato é um banco de dados. Só que um banco de dados que possui todas essas características que eu citei agora há pouco. É um banco de dados descentralizado, que é manipulado, alimentado com informações por todos os computadores que estão ligados a este banco de dados, tá certo? Não é um computador central que detém toda a informação e só ele pode escrever a informação ali. Não, não é o caso. Um banco de dados que é aberto ao público, todo mundo pode verificar as informações ali contidas e, portanto, ter acesso a todo o histórico de tudo que foi registrado ou deixado de ser registrado ali. E, ao mesmo tempo, um banco de dados que funciona através da cooperação, da concordância, melhor dizendo, desses mesmos computadores que estão conectados neste banco de dados. Bom, o banco de dados vocês mais ou menos imaginam o que é, né? É um banco de informações onde a gente registra informações e pode manipular ela lá dentro e pode, no futuro, acessar essas informações. Enfim, a gente guarda um monte de registros ali, tá certo? Bom, a tradução literal do inglês para o português de blockchain seria uma corrente de blocos, né? Bloco, chain, corrente. Mas uma corrente de blocos do quê? Uma corrente de blocos de informação, naturalmente. Estamos falando de um banco de dados, afinal de contas. Então é um banco de dados que se constrói de bloco em bloco, né? Blocos de informações são adicionados às informações anteriores e essas informações estão sempre conectadas com essas informações que já existem. Então, por isso que a gente chama de uma corrente, né? Porque todos os elos estão conectados. Então, um bloco de informação X está conectado ao bloco X-1, ele faz referências ao bloco X-1, o bloco X-1 faz referência ao bloco X-2, o bloco X-2 faz referência ao bloco X-3 e assim sucessivamente até a regressão máxima do primeiro bloco de informação, onde as primeiras informações foram adicionadas a esse banco de dados. Então, sempre que você adiciona uma nova informação a esse banco de dados, você, na verdade, está confirmando todas as informações anteriores. É um modelo muito interessante de segurança da informação. Por quê? Se eu vou fazer um bloco de informação, vamos supor que a gente esteja no bloco de informação número 1001. Se eu quero adicionar uma informação no bloco 1002, eu tenho que confirmar toda a informação no bloco 1001 e dizer, olha, tudo isso que se passou até aqui é verdade e mais um pouco, e adiciono mais uma vírgulazinha aqui. Né? Toda a rede de computadores que vai minerar o bloco de número 1003, ele vai dizer, olha, eu quero adicionar mais algumas informações aí. Então eu confirmo todos os 1002 blocos anteriores e agora eu adiciono mais um pouquinho aqui, adiciono o 1003 e o 1004 vai ter que confirmar o 1003 e o 1002 e o 1001, enfim, vocês entenderam. De modo que falsificar as informações desse bloco se torna uma coisa muito difícil. Por que se torna muito difícil? Porque vamos supor que eu resolvi falsificar as informações do bloco 1005. Eu quero dizer que, olha, na verdade, as coisas não foram desse jeito que esses 1004 blocos estão contando. As coisas foram de uma outra forma. Eu vou lá e escrevo a informação do jeito que eu quero. O que vai acontecer com todo esse sistema de computadores ligados a esse banco de informações, esse banco de dados? Todos os outros computadores vão comparar aquelas informações que eu estou dispondo com as que já existem e que foram confirmadas centenas, milhares de vezes. Eles vão olhar para aquilo e vão falar, cara, isso aí que você está dizendo é mentira, isso aí simplesmente não existe, essas informações são falsas. Logo, você não pode adicionar informações aqui no nosso banco de dados porque você está querendo reescrever a história e você não pode reescrever a história. A história está sendo contada pela comunidade, pelo sistema geral aqui de computadores ligados, né? Não é um computador só que vai aparecer aqui e querer fazer as coisas do jeito dele. Bom, resultado, você não pode adicionar informações falsas a esse blockchain. Bom, o que isso tem a ver com o Bitcoin? Por que o Bitcoin funciona baseado nisso? Exatamente por essa impossibilidade ou essa dificuldade tremenda, né? Não é impossível, mas é muito difícil, de você falsificar a informação. Para transações financeiras, para transações de uma moeda, isso é perfeito. Porque imagine só, João tem uma carteira de Bitcoins e Maria tem uma outra carteira de Bitcoins. O João ele tem 50 bitcoins. Ele resolve um dia transferir para Maria. Ele fala, Maria, eu vou comprar a sua casa aqui. Você aceita bitcoins? Ela fala, aceito, João, muito bem. Então, eu transfiro para você esses 50 bitcoins. Como é que no futuro, daqui gerações, enfim, no momento em que eu quiser, eu posso acessar essa informação
de que o João transferiu o dinheiro para Maria e que, portanto, se o João transferiu para Maria, agora eu sei que o João não tem mais nada e a Maria, por outro lado, tem 50, não é isso? Como é que eu sei que tudo isso é verdadeiro? Como é que eu faço que essa informação se torne verificável por todos, se torne legítima, se não seja falsificável, o João não possa um dia chegar lá no sistema e alterar? Mentira, na verdade não deu os bitcoins para ela não, eu ainda tenho ele aqui. Como é que eu faço para não duplicar os bitcoins na conta dela e na conta do João? Enfim. Bom, tá aí a solução, esse sistema que nós acabamos de descrever. O banco de dados que é acessível por todos e que ao mesmo tempo todos podem verificar todo o histórico de transações e informações que já foram passados dali para trás. De modo que se um dia lá na frente o João querer dizer não, na verdade eu não gastei esses 50 bitcoins não, eu ainda tenho eles aqui. O que vai acontecer? Todos os computadores ligados ao sistema vão olhar para aquilo e falar não, negativo, senhor João, você de fato, nesta data aqui, neste horário, você transferiu dessa carteira que era sua para essa outra carteira que era da Maria esse dinheiro e, portanto, você não tem mais. Todo o sistema reconhece que você não tem mais, então você não pode falsificar a moeda. Isso vale para o João, mas vale também para os governos. O governo, se a informação é acessível, é descentralizada, são vários computadores no mundo inteiro fazendo rastreamento, fazendo a validação das transações. Se todos esses computadores dizem que aquele governo não tem dinheiro, por exemplo, o governo também não pode inventar dinheiro do nada, ele não pode falsificar moeda, ele não pode gastar o que ele não tem, ele não pode se endividar no seu nome, por exemplo, né? Esta ideia de um banco de dados onde blocos de informação são adicionados, sempre confirmando os blocos anteriores, e o processo de toda essa informação é dado por milhares e milhares de computadores distribuídos ao longo do mundo inteiro, garantem toda essa estabilidade, toda essa segurança para o sistema, né? Portanto, o Bitcoin foi feito baseado exatamente neste princípio da utilização desta tecnologia que é a blockchain. Então a relação do Bitcoin com a blockchain é essa. O Bitcoin é uma criptomoeda que se utiliza da tecnologia do blockchain, de manipulação de informação dentro desse sistema de gerenciamento de dados. E essa blockchain, são os benefícios dessa blockchain que garantem a segurança do Bitcoin. E aí, claro, ela tem outras propriedades, né? A blockchain, cada blockchain, existe mais de uma blockchain, né? Cada blockchain pode ser feita com configurações específicas que atendam mais um interesse ou atendam mais outro, que prezem mais pela segurança ou que prezem mais pela agilidade das negociações, enfim, são diversas possibilidades. E existem blockchains que têm algumas funções a mais até do que a blockchain que o Bitcoin utiliza. Por exemplo, a Ethereum Coin, ela permite que você programe nessa blockchain algumas rotinas de comportamento de contratos, né? Então você pode fazer os famosos contratos smart, os contratos inteligentes, que são, por exemplo, executados automaticamente quando uma determinada condição que você programou é atingida. Então eu faço uma negociação com você, eu falo, por exemplo, assim, olha, quando o preço do barril do petróleo chegar em $600, eu compro de você 3 barris, né? Sei lá, um exemplo qualquer. O que acontece? Eu registro isso lá na blockchain e quando chegar o momento em que isso acontecer, o contrato é executado automaticamente, sem eu precisar confirmar, sem você precisar confirmar, sem um tribunal precisar confirmar, um juiz, um advogado, um promotor, enfim. Isso é interessante porque dá uma segurança muito grande da negociação para os envolvidos. Ou seja, como eu não posso falsificar a informação que está ali, eu sei que quando atingir aquela condição, o contrato é executado e não tem choro, não tem barriga me dói, não tem como o cara voltar atrás, não tem como ele te aplicar um golpe, né? Eu posso fazer contratos de diversas espécies, em relação a negociações financeiras, a pagamentos, etc e tal. Bom, isso aí cabe à criatividade de cada um. O horizonte do que é possível fazer com isso cabe à criatividade humana, né? Enfim, as pessoas ao longo do tempo vão ter as mais diversas ideias em relação a isso. Eu, individualmente, ainda tenho uma mente pequena em relação a isso, eu ainda não consigo imaginar quais são todas as possibilidades de utilização dessa tecnologia, mas enfim, eu tenho certeza que ainda surgirão muitas e muitas daqui para frente, tá certo? Bem, e só para concluir então, essa ideia de blockchain, de um encadeamento eterno aí de bancos de dados, de informação, ele pode ser utilizado para essa função das criptomoedas, mas para outros fins também, né? Respondendo agora um pouco mais diretamente à pergunta lá, a sugestão, melhor dizendo, que foi dada no último vídeo, de falar de que modo ela pode interferir no nosso dia a dia. Bem, informações registradas e manipuladas através desse sistema, como eu acabei de dizer, elas ganham uma segurança ímpar, elas ganham uma legitimidade ímpar, de modo que você pode utilizar essa tecnologia até mesmo para fazer rastreamento da origem, procedência de qualquer mercadoria que você queira verificar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Só uma viagem nesse momento da minha cabeça. Você quer, sei lá, daqui 200 anos um colecionador, ele quer comprar um carro
que ele acha que foi produzido pelo engenheiro lá tal, na data tal, na fábrica tal. Como é que ele sabe que aquele carro que ele está vendo é de fato que ele acha que é? Bom, se essa informação estiver registrada na blockchain, se toda a comunidade que gere aquela blockchain confirmou que aquela informação era real, ao longo do tempo ela vai sendo confirmada e confirmada e confirmada até o momento que ele for acessar essa informação e ver, olha, isso aqui tem uma procedência, isso aqui tem origem. Olha, esse carro foi construído aqui nessa fábrica, nesse lugar, daqui ele foi vendido desse fulano para esse fulano, desse fulano ele foi recomprado por um terceiro cara, esse terceiro cara guardou por tanto tempo e depois vendeu para um quinto cara, e agora esse quinto cara está querendo vender para você. Como é que eu sei que tudo isso aconteceu e que esse carro não é roubado, enfim, que a procedência de tudo isso é legítima e tal? A blockchain pode servir para isso. Todas essas informações vão estar lá de acesso público, não podendo ter sido falsificadas ao longo desse percurso todo, e você sabe então perfeitamente, assim como você no caso do Bitcoin sabe a origem do dinheiro, você sabe que aquilo tem uma origem legítima, no caso lá do carro ele poderia, sendo registrado numa blockchain, ele poderia ter também a sua procedência verificada através dessa forma, né? Então, uma maneira de você garantir contratos, garantir segurança jurídica para várias coisas. Isso pode mudar a maneira de nós fazermos negócios, de nós gerirmos os próprios contratos, de nós fazermos arbitragens, inclusive de nós negociarmos no dia a dia através dessas criptomoedas que se derivam da tecnologia da blockchain. Então, dessa maneira que isso pode mudar e já está mudando e provavelmente no futuro mudará ainda mais o nosso dia a dia. As consequências menos imediatas ainda são as consequências da criptomoeda ter sucesso, né? Que seria o enfraquecimento dos governos, do poder do governo falsificar dinheiro, aquela coisa toda. Então esse vídeo ficou bastante longo, mas é importante entender isso. E é importante entender exatamente para você diferenciar criptomoedas com algum futuro, com alguma utilidade, de mero dinheiro virtual, que não vai servir para nada. Por exemplo, faz sentido um governo, como faz o governo venezuelano aí, lançar uma criptomoeda centralizada, baseada nele próprio, e não numa blockchain descentralizada, que é um banco de dados comunitário disperso mundialmente? Será que faz sentido uma coisa em relação à outra? Aí a gente começa a perceber que algumas criptomoedas têm de fato um futuro, têm de fato alguma serventia, e outras são simplesmente dinheiro digital. Mas a gente fala mais sobre isso depois, tá certo? Bom, então por enquanto é isso. Agradeço a todos vocês que acompanharam este longo vídeo. Para continuar acompanhando vídeos aqui deste canal, dos mais diversos assuntos que eu publico aqui, vocês podem se inscrever nesse canal, acompanhar a minha página no Facebook, cujo link está na descrição. Bom, é isso. Um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.